Imagine um gigante que dormiu por séculos. Um colosso silencioso, esquecido nas páginas da história, visto apenas como uma civilização antiga, cheia de lendas, dragões dourados e muralhas intermináveis. Pois bem, esse gigante abriu os olhos. A China, antes vista como uma nação distante, hoje ergue arranha-céus que rasgam as nuvens, com cidades que nunca dormem, fábricas que produzem mais do que o mundo consegue consumir e uma tecnologia que, pouco a pouco, começa a ditar o ritmo da vida de todos nós. De repente, não é apenas sobre roupas baratas ou eletrônicos importados. É sobre inteligência artificial, moedas digitais, satélites no espaço e navios militares atravessando oceanos com a confiança de quem sabe para onde está indo. E o mais curioso é que tudo isso acontece em silêncio, como se o dragão chinês tivesse aprendido a dançar com as sombras, crescendo diante dos olhos de todos, mas sem que ninguém percebesse a real dimensão do seu poder. Porque quando um gigante desperta, alguém inevitavelmente começa a sentir que sua posição está ameaçada. Se a China desperta como um gigante silencioso, os Estados Unidos sempre foram o leão que ruge para que todos ouçam. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a América ergueu-se como a guardiã da liberdade, a terra das oportunidades, a nação que parecia ter recebido um chamado quase divino para liderar o destino do mundo. Suas estrelas e listras tremulando no vento tornaram-se mais que uma bandeira, um símbolo de poder, influência e, para muitos, esperança. Suas bases militares espalhadas por mares e desertos, seus porta-aviões cruzando os oceanos como fortalezas flutuantes, sua cultura exportada em filmes, músicas e ideais. Era como se o planeta inteiro orbitasse em torno desse sol chamado Estados Unidos. Mas assim como todo sol que brilha forte demais, começam a surgir rachaduras, invisíveis, guerras intermináveis que drenaram cofres e confiança, divisões internas que corroem a união. E enquanto a nação se ocupa com seus próprios demônios, no horizonte, outro poder se ergue, paciente, determinado, quase inevitável. É nesse exato ponto que a tensão se acende, porque quando o dragão e o leão se encaram, não é apenas uma disputa por comércio, tecnologia ou territórios, é um duelo de símbolos, de narrativas, de destinos. E aqui surge a pergunta que poucos ousam fazer em voz alta. Será que este embate já estava escrito nas páginas da profecia, muito antes das manchetes dos jornais? Muito antes de existirem bandeiras, fronteiras e tratados de comércio, já havia palavras gravadas em pergaminhos sagrados. Profetas que, inspirados por visões, descreveram acontecimentos que pareciam impossíveis de compreender em sua época, mas que hoje soam quase como manchetes antecipadas. Daniel falou de reinos que se levantariam e cairiam, como estátuas imponentes feitas de ferro e barro, sempre apontando para uma sucessão de impérios que moldariam a história. E no livro do Apocalipse, João descreveu exércitos vindos do Oriente, multidões incontáveis, como ondas furiosas prestes a romper barreiras invisíveis. Por séculos, muitos leram essas passagens como metáforas distantes, símbolos de uma realidade espiritual, mas à medida que a história avança, as metáforas parecem cada vez mais reais. Porque quando a Bíblia menciona reis do Oriente, será coincidência que esse Oriente hoje tem o rosto da China, cercada de alianças, tecnologia e um exército cada vez mais numeroso? E talvez o mais perturbador não seja o que já foi dito, mas o que ainda está por acontecer. Porque se as profecias apontam para movimentos do Oriente, qual será o próximo passo no tabuleiro global? O que vemos hoje já não se limita a tanques em campos de batalha,
ou soldados marchando em fronteiras, a guerra moderna é silenciosa, invisível, mas devastadora. Ela acontece nas bolsas de valores, nos cabos de fibra ótica que cruzam oceanos, nos algoritmos que decidem o que você vê na tela do seu celular. A China avança com sua tecnologia, lançando redes de 5G, moedas digitais e sistemas de vigilância que controlam cada passo de seus cidadãos. Os Estados Unidos respondem com sanções, alianças e a promessa de defender a liberdade digital. Mas, no fundo, ambos sabem que quem dominar os dados dominará o futuro. E nesse embate de circuitos e números, onde a guerra se faz com códigos e não apenas com pólvora, um detalhe chama a atenção. A Bíblia fala de um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca, sem estar sujeito a um sistema global de controle. E será que essas tecnologias que surgem hoje não são a sombra que anuncia essa realidade? Porque por mais que pareça uma rivalidade entre gigantes, todos os caminhos acabam se cruzando em um pequeno pedaço de terra, Israel. Um território minúsculo no mapa, mas que concentra a atenção mais do que continentes inteiros. Para uns, é só uma questão de política, para outros, uma questão de religião. Mas para quem lê as Escrituras, é impossível ignorar que cada nação que se levanta acaba de algum modo voltando seus olhos para Jerusalém. E tanto a China quanto os Estados Unidos sabem disso. O dragão busca alianças no Oriente Médio, o leão promete proteger Israel como seu aliado mais próximo. Mas a Bíblia já avisava: Jerusalém seria um cálice de tremor para todos os povos ao redor. E se até agora tudo parecia se mover por interesses econômicos e militares, aqui o jogo ganha outra dimensão, porque quando Israel entra no centro da discussão, o terreno deixa de ser apenas político e se torna profético. No fim das contas, não se trata apenas de economia, tecnologia ou disputas territoriais. O que vemos diante de nós é a convergência de forças preparando o palco para aquilo que a Bíblia já havia anunciado há milhares de anos. De um lado, a China, o dragão que desperta. Do outro, os Estados Unidos, o leão que ruge, mas vacila. E no centro, Israel, o cálice que embriaga todas as nações. E então, como se fosse o último ato de uma peça cuidadosamente escrita, o anticristo surge como protagonista. Tudo aquilo que parecia apenas disputa de poder revela-se como parte de um plano muito maior, orquestrado por forças que ultrapassam governos e fronteiras. É o prenúncio do fim dos tempos, o início daquilo que as Escrituras chamam de a grande tribulação. E se você pensa que isso é apenas coincidência, lembre-se, nenhum império acreditou que cairia até que a profecia provou o contrário. Se você quer continuar a desvendar os sinais ocultos que já estão se cumprindo diante de nós, inscreva-se agora no Notícias do Reino. Ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo, porque aqui nós vamos além da notícia. Revelamos o que a Bíblia já havia profetizado sobre o nosso presente e sobre o futuro que está prestes a chegar.